Olá você, esse é mais um episódio do Show Sedentarismo. Eu, Guilherme Moscardi, profissional de educação física, para você que chegou de paraquedas, esse é o seu primeiro episódio, junto com a minha super parceira Daniela de Oliveira, psicóloga com histórico de ex-atleta, hoje em dia de meditação e um monte de coisa legal. No segundo episódio de uma série, que a gente está aqui meio brincando de fazer uma série. O episódio passado, se você chegou agora, é Por que é tão difícil começar? Esse, porque as pessoas que começam desistem. Então, vamos à psicóloga. Por que as pessoas desistem? Vamos lá, vamos começar comigo, né? Então, existem vários fatores que levam as pessoas a desistirem de algo. Mas, geralmente, o que a gente tem é que as pessoas desistem logo depois que elas começam. Depois que você consegue manter um hábito por algum tempo, tipo 2 meses, 3 meses, raramente as pessoas desistem de algo. Né? Então, dos fatores é que o hábito ainda não foi instalado em nós, né? A gente ainda não fez na atividade física um hábito. Né? E a partir do momento que você tem a adesão, né, à atividade física, você consegue manter isso na sua vida. Aliás, você começa a sentir a necessidade de, né? Você sente falta quando não faz. Porque a gente tem uma série o nosso organismo, ele se habitua, né, a receber algo dele mesmo. Né? Então, quando a gente faz atividade física, a gente recebe uma série de respostas do nosso corpo que são muito agradáveis. Mesmo que para começar, exatamente os 10 primeiros minutos não sejam tão agradáveis assim, que dá aquela preguicinha e etc., depois é muito agradável. Então, o nosso corpo ele vai se habituando a receber essas respostas fisiológicas de sensação de bem-estar, de satisfação. E isso mantém as pessoas fazendo exercício. O que acontece? Quando a gente não tem isso, não tem disso um hábito, não faz disso um hábito, realmente, tudo aquilo que não é hábito na nossa vida é muito difícil a gente manter. Né? A gente faz 1, 2 vezes e depois para. Né? Então, a gente não tem uma constância. Uma outra questão também, que eu já falei aqui, eu falei no episódio passado, vou falar nesse episódio, é que as pessoas, elas geralmente começam com objetivos que não são muito reais, né? Elas começam querendo fazer 1 hora e já com 1 mês perder sei lá quantos quilos ou ganhar tanto de massa muscular. Então, coisas que o nosso próprio organismo ele não consegue ser tão rápido. Então, vamos dizer, o tempo da vida não é o tempo da nossa cabeça, não é o tempo virtual, né? O tempo do pensamento é um tempo virtual, ele é muito rápido. O tempo da vida é outro, né? Então, o tempo do nosso organismo é um outro tempo. E a gente precisa aprender a trabalhar com esse tempo e entender que somos seres de carne e osso, de vísceras, de musculatura, né? E todos os componentes e todas as camadas que nos constituem. Você me trouxe vários pensamentos com essa sua primeira fala. O primeiro delas, eu ouvi uma vez um padre falando num programa de televisão que nós passamos da era industrial para a era digital, mas o corpo humano nunca deixará de ser artesanal. Achei muito interessante, muito legal. Vem bem ao encontro disso que você está dizendo. Eu vou te dar um dado que eu acho que você não sabe, que a maioria das pessoas também não sabe, mas que está muito relacionado com o meu dia a dia de gestão de academia. O número de pessoas que compram um plano anual numa academia de 12 meses e que não frequentam nem uma vez é 30%. O que quer dizer que 30% das pessoas que compram um plano anual numa academia não vão nenhuma vez depois que elas compraram o plano. E vou dar um outro dado, nada científico. Esse é científico, tá? Esse dado é de base de sistemas e software de gestão de academia. De muito mais de uma academia. Nesse caso especificamente, eram 18 academias sendo estudadas.
mas é perto disso com softwares com mais de 2.000 academias clientes. Muitas das pessoas que se matriculam na academia e que se declaram sedentárias, quando caem comigo ou com as pessoas que trabalham comigo ou que já trabalharam, é comum elas dizerem que têm 1h30 todos os dias para praticar atividade física. E claro que elas acabam não fazendo, porque é uma mudança muito radical na vida delas. Afinal de contas, se antes eu não ia para a academia, eu colocando 1 hora por dia, se eu for de segunda a sexta-feira, é praticamente igual a 10 horas por semana. Eu vou explicar. Porque tem meia hora para ir ou 15 minutos para ir, o tempo de tomar uma ducha e o tempo de voltar. Então, é muito mais do que aquela hora. Por isso, a proposta do show sedentarismo é meia hora por dia. Tá bom, tá ótimo. Se for 3 vezes por semana, já é muito melhor do que não fazer nada. Depois você vai reorganizando a sua agenda por ali. Exatamente. E a gente tem algo de um momento muito específico, né, Gui, que a gente está vivendo agora, que é a questão da pandemia. Então, tipo, não temos academias, isso não quer dizer que você não possa praticar uma atividade física. O que a gente tem visto, que eu tenho visto muito aqui no consultório, é que as pessoas que mantêm a sua prática de atividade física, elas conseguem regular um tanto mais, sim, a sua ansiedade, a sua depressão nesse período. Então, todos nós vivemos um tanto agora de ansiedade, de não saber como vai ser, de estar tudo muito desconhecido, né? Está tudo muito amedrontador mesmo, né? A gente vê um número de mortes altíssimo por dia, né? Então, e virou aquela coisa assim, agora todo mundo é grupo de risco, né? Então, a gente saiu daquela ilusão de que grupo de risco era só quem estava gordinho, grupo de risco era só idoso, né? Que nunca foi. Então, agora está todo mundo caindo a ficha que todos nós somos grupos de risco. Somos grupo de risco, né? E isso traz, sim, né, uma deparação. A gente tem que se deparar com a vida, né? Com a vida que a gente construiu para nós e como a gente quer continuar. Que tipo de continuidade a gente quer ter. Então, eu tenho recebido muitas pessoas que estão se questionando muito a respeito do quanto eles trabalham, né, das horas trabalhadas. E aí estão se dando conta de que não conseguem fazer uma atividade física, por exemplo, né, que não conseguem encaixar na sua rotina uma atividade física. E geralmente são pessoas, né, que a gente chama um perfil A de personalidade, que são aqueles high achievers, né, que são pessoas que querem conquistar muitas coisas, que conquistaram muitas coisas nas suas vidas, que são extremamente trabalhadores, que são muito focados no objetivo, no resultado, e que aí chega na atividade física não consegue fazer isso porque o trabalho toma frente. Então, a gente tem que começar a entender que as nossas vidas não se resumem aos nossos trabalhos e que para a gente fazer bem o nosso trabalho, inclusive, a gente sabe que a atividade física melhora a performance, né? E atividade física não é vai competir, treinar 5 horas por dia. Prática de atividade física, você consegue regular melhor a sua emoção. Você tem uma regulação emocional muito melhor e você também consegue performar melhor no seu trabalho. Muito legal, porque muitas pessoas pensam que atividade física é ir para uma academia, praticar musculação, fazer aula dessa ou daquela modalidade. E, ok, isso é um tipo de exercício físico. Vou explicar rapidamente a diferença dos dois. Exercício físico é quando ele é programado, ele tem uma estrutura de começo, meio e fim, uma estrutura na linha do tempo. Quando você pega a bicicleta e vai dar uma volta perto de sua casa, 15 minutos longe de casa e 15 minutos para voltar, atividade física. Quando eu saio para dar uma caminhada com o cachorro e fiz meia hora de caminhada com o cachorro, ou 40 minutos, se você para muito para o cachorro fazer xixi e cheirar, para ter atividade física, porque se for muito levinho, também esses efeitos corporais, hormonais, eles são muito baixos.
já serve. Então, ter regularidade para fazer isso está ótimo, está ótimo. Fazer aula por aplicativo, tem um monte, né? Quem ouve cronologicamente vai pegar esse episódio num período em que as academias no estado de São Paulo e na maioria dos estados brasileiros estão fechadas, impedidas de oferecerem seus serviços. Poxa, então como eu faço? Os parques estão fechados. Eu não vou falar da minha opinião sobre isso, enfim, mas dá para fazer. Porque hoje, se você tem qualquer rede social, em qualquer uma delas, tem aula sendo oferecida gratuitamente. E você pode usufruir disso em 15 minutos, em meia hora e gozar dos benefícios, estando em casa. Estando em casa. Então, atividade física, né? É aquela coisa, se você mora no segundo andar, você vai tirar o lixo. Se você mora no 15º, você vai tirar o lixo, desce a escada, sobe a escada. Né? Já ajuda um tanto. Aí você já tira um tanto da sua atividade física por dia, né? E tem um monte de exercícios de aplicativo. Então, eu acho que é possível, né? A atividade física é possível para todos nós. A gente foi feito para se movimentar. Então, uma das questões, sim, das doenças mentais tem muito a ver com o estilo de vida que a gente foi construindo para nós nos últimos anos da humanidade, né? Então, se a gente pode alterar um tanto o nosso estilo de vida, a gente também mexe um tanto com os nossos estados emocionais. Se a gente pode alterar a velocidade com que fazemos as coisas, se a gente pode alterar, né, a intensidade com que a gente se coloca cotidianamente, isso também nos muda, né? Também vai mudando um tanto da nossa vida interna, né? E a atividade física é uma grande ferramenta para isso, movimento, né? Não vou nem falar atividade física, exercício físico, movimento é uma grande ferramenta para a saúde psicológica. Sim. E voltando à questão do episódio de hoje, por que as pessoas desistem? Desistem porque é difícil mesmo, porque não é tão simples, é mais convidativa a vida sedentária. Existe prazer na vida sedentária. O único problema é que existem muitos pontos negativos no estilo de vida sedentária. Por isso existe esse canal, por isso existe esse esforço em fazer com que as pessoas rompam o sedentarismo. Eu acho que uma coisa Perdão, Nietzsche. Imagina. Eu ia dizer só que o sedentarismo traz na garupa 8 complicações características do sedentarismo. E já ia te passar a palavra, manda lá. Não, porque o que você me falou me lembrou muito. Tem um ponto também que eu acho que é importante, que a atividade física, o sedentarismo, ele é muito prazeroso, ele nos dá um prazer imediato, né? Ele nos dá um prazer realmente imediato. E a atividade física e o não sedentarismo, você vai ver os resultados disso no médio e longo prazo, né? Então, a nossa tendência é ficar, assim, nos prazeres imediatos, né? Porque é muito mais gostoso, né? Ainda mais quem trabalha o dia inteiro, vai lá, né? A gente tem muitas coisas, né? Muitas obrigações mesmo. Então, nós vivemos uma vida com muita pressão para nós, todos nós, né? Então, quem vive em São Paulo, principalmente, nas grandes capitais, né? Não vou colocar só São Paulo. Quem vive nas grandes capitais, quem vive no interior, a gente fez uma vida com grandes pressões para nós, né? E a tendência é que a hora que a gente, então acabou a pressão do trabalho, então largo tudo, né? Então agora é hora de relaxar. E aí o relaxar é a coisa do sedentarismo. Vou sentar aqui, ficar na frente da TV assistindo uma série porque estou cansado. E sim, estamos cansados. Mas isso tem um custo muito alto para a nossa vida, né? O sedentarismo tem um custo muito alto a médio e longo prazo para a nossa vida. Então, a gente poder também trazer mais para perto os benefícios da atividade física, né? O prazer mais imediato da atividade física, do movimento, e também poder trazer mais para perto
as consequências do sedentarismo, isso é muito importante, né? Porque uma das coisas que a gente vê é que as pessoas vão querer sair do sedentarismo, tentar, na tentativa, quando os exames já estão todos alterados, quando o médico já está mandando, quando tem algo já que já está dando errado, né? Já está dando pepino. Então, eu acho que também uma das coisas é como a gente pode prevenir, como a gente pode ir falando de prevenção. E também mexendo em todo um estilo de vida, né? Então, mexer no estilo de vida também ajuda na prática de atividade física. Então, por que as pessoas não continuam, né? Por que elas não dão continuidade? Por que elas param? Porque não alteraram a sua rotina. Porque não mexeram na sua vida. Elas só querem colocar atividade física e que o resto continue todo igual. Talvez isso não seja possível. E talvez isso não seja nem saudável. É bom que a gente olhe para a vida como um todo. Você falou, para a gente começar a caminhar para o fim aqui, me veio duas coisas importantes. Primeiro, eu preciso colocar alguma coisa que eu consiga realizar. Se eu coloco uma meta muito difícil, ela é altamente frustrante. Segundo, nós temos todos os seres humanos que habitam o planeta Terra têm 24 horas por dia. E tem que dar um jeito de encaixar dentre todos os compromissos que você tem, ou talvez abrir mão de algum, né? Ou juntar. Do tipo, eu gosto de assistir a série tal, compra uma bicicleta ergométrica financiada e assiste pedalando. Uma esteira e assiste, ou vai assistir na academia. Tem academia que custa mais barato que o financiamento de uma bicicleta ergométrica. Mas tem que esperar. Então, cada um sabe a dor e a delícia aí da sua realidade financeira, da sua rotina, do seu jeito de fazer. Se é perto do trabalho, se é no prédio. É difícil as pessoas... podcast caminhando. Sim, eu sempre desejo que as pessoas estejam ouvindo, porque não precisa ver a gente aqui, né? Enquanto lava a louça, passa aspirador na casa, vai pedalar, não na rua, porque você precisa do ouvido para não ser atropelado, né? Mas tem formas de fazer duas coisas ao mesmo tempo, sem uma prejudicar a outra, porque aquele momento é de prazer. Nesse momento que nós vivemos, se você ouve cronologicamente, de muita ansiedade, eu não sei você, Daniela, mas eu, às vezes, estou no computador fazendo coisa, ansiedade, o que eu quero, me identifico, mas eu tenho que continuar alguma coisa que eu estava fazendo, me dá vontade de comer alguma coisa prazerosa, de beber alguma coisa prazerosa. Só a água não serve, então eu preciso... Aí eu vou lá e, sei lá, pego um amendoim, pego uma fruta, é mais ou menos, é dar uma tapeada, mas eu não me entrego completamente à ansiedade. É como eu faço para não desistir de um estilo de vida mais equilibrado. O que você falou, eu acho importante, né, a gente colocar as famosas metas SMART, né, que sejam específicas, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Né? Então, que elas possam ter significado para a gente, mas que também sejam algo que a gente possa cumprir no nosso dia. A gente fala de um ideal de meia hora, gente, se não dá meia hora, que seja 15 minutos. Qualquer coisa já é coisa, movimento já é movimento. Né? E uma das coisas que eu acho que também você falou aí da ansiedade, né? da regulação emocional, quando a gente fala de autorregulação, a atividade física tem um papel muito importante, porque a nossa respiração é uma das principais ferramentas que a gente tem para se regular emocionalmente. E o que acontece? Quando a gente faz atividade física, a gente ganha um tanto de consciência corporal. Né? Quando eu trabalho com pessoas que estão mais conscientes dos seus corpos, o meu trabalho flui muito melhor. Porque eu trabalho um tanto com essa consciência, principalmente da interocepção. O que é a interocepção? É a consciência de como a gente está dentro da gente, do que está acontecendo dentro de nós, do quanto de pressão a gente está se colocando, o quanto a gente está acelerado, o quanto eu estou apertando o meu estômago, o meu coração, o quanto a minha garganta, eu estou com um nó na garganta ou não estou. Isso é interocepção.
E esses sinais do corpo são sinais, né, de como a gente está se organizando na vida, de como a gente está fazendo o nosso modo de ser, a nossa maneira de ser. E com esses sinais do corpo, a gente também desorganiza um tanto os nossos hábitos e comportamentos que não são interessantes para nós. Não é interessante para a vida do corpo ficar com o estômago espremido, dando gastrite, úlcera, ficar com a respiração curta, com o diafragma travado, né, com o coração apertado, né, produzindo uma pressão muito maior do que precisa. Isso não é interessante para a nossa vida. Então, como a gente pode organizar uma vida que seja, que dê para nós longevidade, né? Eu acho que é um assunto que nos interessa a nós dois, é a questão da longevidade, que a gente possa chegar, né? Que a gente possa viver muitos anos e bem, né? Muito bem, muito bem. Temos bastante elemento aqui. Por que as pessoas desistem? Porque é difícil mesmo, porque a gente não se percebe, porque a gente se propõe a fazer coisa muito mais difícil do que a nossa capacidade, porque daí frustra, porque a gente complica demais, porque muitas coisas pescando. Se você, cadê a mensagem? Volta e escuta outra vez, que está cheio de detalhe aqui. E tem uma coisa que eu acabei de vir na minha cabeça que a gente não colocou, que é: ache algo que você goste. Muitas vezes as pessoas param de fazer porque é chato para ela, aquele determinado, porque todo mundo acha que então tem que fazer musculação, ou então tem que fazer corrida, ou então, às vezes para você não, às vezes seu negócio vai ser dança. O tem que precisa sair da equação, né? Essa semana aconteceu uma coisa, na semana que a gente está gravando aqui, tem 10 anos que eu estava paquerando a leitura de um livro, aí cheguei nele. Então, estava no meu tablet, comecei a ler. Na 50ª página, ou seja, 50 páginas lidas, um livro de 140 e poucas, falei, não estou gostando. Eu vou continuar. Parei. Se fosse atividade física, comecei a ler. Estou adorando agora. De repente eu volto àquele. Ou não também, né? Por que não mudar, experimentar outra coisa? Isso. Porque as pessoas desistem. Experimente. Porque às vezes ela não. Tem gente que vai nadar a vida inteira. Tem gente que vai nadar, fazer musculação, jogar vôlei, fazer jiu-jitsu, fazer isso, fazer aquilo, vai estar ativa de outras formas e está tudo certo. Né? Tá tudo. Compartilhe, então, aí o que você fez ou vai fazer para não ficar sedentária hoje ou amanhã, ou fez ontem. Hoje eu já fiz trabalhinho de prevenção muscular, com peso do próprio corpo, borrachinhas, e vou fazer uma yoga mais tarde. Você é fora da curva, mais de uma vez. Eu ainda não fiz, vou fazer ginástica com peso corporal, testar um aplicativo novo de aula, que faz a aula inteira com um filminho gravado, porque eu testei alguns muito chatos, mas outros muito legais, bem legais. Então fica a dica aí para você dar um show no seu sedentarismo. Isso aí.